Boa tarde, alunos do 8º ano. Professor Marco, tudo bem? Então, nesse vídeo, vou corrigir com vocês as atividades da semana 3, tá? As páginas 20, 21 e 22. Vamos lá, então. Atividade número 1. Preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador será o número da linha e o denominador será o número da coluna, conforme o exemplo. Utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais. Então, ele tem um exemplo aqui, tá? O exemplo que já estava pronto no PET de vocês é o seguinte, ó, menos 5 nonos, a fração, quer dizer, ele pegou o número da linha, menos 5, para ser o numerador da fração, e o número da coluna, 9, para ser o denominador da fração. Então, ele montou a fração, e aí, para transformar essa fração em um número decimal, que é o que ele pediu, ele com o auxílio da calculadora até, para ajudar, né? Então, o que ele fez? Para transformar a fração então, em um número decimal, basta que você divida o numerador pelo denominador. Então, você vai clicar nessa ordem, o numerador menos 5, dividido pelo denominador, 9. Deu 0,555, deu a dízima. Se a sua fração é negativa, o seu resultado, na forma decimal também, tem que ter um sinal de menos para indicar que ele é negativo. Então vamos lá, agora aqui, né, um pouquinho mais ágil aqui, porque é uma situação bem tranquila, bem confortável. Então, numerador 6, denominador 3. 6 sobre 3. 6 dividido por 3, 2 inteiros. Menos 5 terços. Menos 5 sobre 3. Menos 5 terços. 5 dividido por 3. Menos 1,666. Dá uma dízima também. 7 terços. 7, número da linha, numerador, e o número da coluna vai ser o denominador. Então, 7 terços. 7 dividido por 3. 2,3, 3 dízima também. 4 terços é a fração. 1,3, 3 dízima também. Aqui, ó, número da linha, 6. Número da coluna, 5. 6 quintos. Dividindo 6 por 5, 1,2. Dividindo 5 por 5, 5 quintos. 1 inteiro, numerador, igual ao denominador, resultado, 1 inteiro. 7 quintos. 7 dividido por 5, 1,4. 4 dividido por 5, 0,8. Sempre que você tiver que transformar uma fração, transformar sua fração em um número decimal, a divisão do numerador pelo denominador é uma forma, é um procedimento. Tem outros também. Mas aqui nós estamos trabalhando dessa forma, então nós vamos dividir o numerador pelo denominador nessa ordem e nós vamos obter o nosso número decimal. Tá? Então vamos lá, 6 nonos, 6 nonos, 6 dividido por 9, 0,6, 6 dízima, 5 sobre 9, negativo, menos 0,555 na divisão, 7 dividido por 9, 7 nonos, 0,7 dízima também, 4 nonos, igual a 0,444 dízima também, 6 onzeavos, 0,54. Aí aqui eu coloquei já o 54 com uma barrinha em cima. Né, já foi comentado isso nos vídeos anteriores. Quando você observa que o nosso valor ele vai repetindo, né, ele várias vezes, nós temos uma dízima periódica. Então, para não ficar escrevendo 6, 6, 6 e 3 pontinhos, o que a gente faz? A gente pode pegar o número que está repetindo, que é chamado de período, e colocar um tracinho em cima desse número. Indica que, quando você vê 0,54, isso aqui é uma dízima. E qual que é o número que está repetindo? O próprio 54. Então, o resultado é 0,54, 54, 54, é um número infinito. Menos 5 onzeavos. Nós temos menos 0,45, 45, 45. Aí, ó. 7 onzeavos. 0,63, 63, 63. Certo? 4 onzeavos. 0,36, 36. Dessa forma. Então, nossa tabela ficou completa. Eu vou fazer um comentário com vocês aqui sobre essa tabela. Aqui nós temos números decimais exatos. Né, números decimais exatos, tipo, a divisão foi exata, que é o 0,8, um número decimal exato, certo? E temos números decimais não exatos, que é as dízimas periódicas. Então, aconteceu os dois casos aqui nessa atividade número 1. Tá? A atividade número 2 pediu o seguinte, faça o que se pede para entender melhor o assunto. Aí, o que ela fala, né? Pense um pouco antes de responder a atividade, em caso de dúvida, pesquise e assista, né, mais videoaulas.
Na letra A, ele pediu para organizar as frações obtidas em ordem numérica. Ficou fácil colocar essa ordem numérica aqui. Por quê? Porque eu acabei de ter na tabela o valor decimal para cada fração. Só que ele pediu para nós fazermos o quê? Posicionar as frações em ordem crescente. Aí nós vamos ver aqui, ó, que você pode observar, ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Então essa fração que é a menor fração aqui, ó, aonde que ela está? Menos 5 terços. Ó, menos 5 terços. O valor correspondente a ela, em número decimal, é o menos 1,666. Aqui, ó, esse número menos 1,66, correspondente a essa fração, corresponde ao menor número, a menor fração, ao menor valor dessa tabela nossa. Aí, que é o menos 5 sobre 5, 5 sobre 5 inteiro. Aí eu já coloquei na ordem certa, crescente, tá? Em um outro momento, caso aconteça dúvida, se tiver, né, ela permanecer, eu posso gravar um vídeo explicando como transformar elas em frações, colocar frações em ordem crescente, sem transformar elas em números decimais, tá? Mas aqui vamos manter a ideia, que ó, menos 5 terços é menor que menos 5 quintos, que é menor que menos 5 nonos, que é menor que menos 11, menos 5 onzeavos, que é menor que 4 onzeavos, que é menor que 9 4 nonos, que é menor que 6 onzeavos, que é menor que 6 nonos, menor que 7 onzeavos, menor que 7 nonos, menor que 4 quintos, menor que 6 quintos, aí eu repeti os 6 quintos, aí 4 terços é menor que 6, 4 terços é maior que 6 quintos, o 6 quintos é menor que 4 terços, aí 4 terços é menor que 7 quintos, o 7 quintos é menor que 6, né, terços, e 6 terços é menor que 7 terços. Então eu coloquei todos os números em ordem, todas as frações em ordem crescente, tá bem? Aí, letra B. Pelo resultado da divisão, quais são os números naturais? O resultado da divisão foi o resultado que está a caneta vermelha na tabela. O que é um número natural? São os números inteiros positivos. De todos os resultados que nós obtivemos aqui, o único número natural, né, que é o número inteiro positivo, foi o resultado 2, obtido na divisão de 6 por 3. Não teve outro número inteiro positivo. Aí na letra C ele pergunta o seguinte: pelo resultado das divisões, né, pelos resultados que nós obtivemos, quais são os números inteiros? Bom, o que é número inteiro? É um número exato, mas se tratando de número inteiro, esse número inteiro ele pode ser positivo quanto negativo. O número natural é apenas o número inteiro positivo. Mas quando ele fala número inteiro, aí entra o número inteiro negativo, como também entra o número inteiro positivo. Então, dentre os resultados obtidos aqui, os nossos números inteiros são o menos 1 e o 2. Aí vem a letra D. A letra D pergunta o seguinte: pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Aí, gente, todos esses números são racionais. O conjunto dos números racionais, cada conjunto tem uma letra, um símbolo para representar ela. O conjunto dos números racionais é representado por uma letra Q, assim, em maiúsculo, letra maiúscula. O que é um conjunto dos números racionais? É qualquer conjunto que você pode ver ele na forma fracionária ou na forma decimal, das que nós estamos vendo aqui agora. Decimal exato, números inteiros, dízimas periódicas, todos esses valores citados aqui em cima são números racionais, tá? Olha lá, ó. Letra E. Pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? Perdão. Letra E. Pelo resultado da divisão, quais são os números irracionais? Aí nós não temos números irracionais aqui. O conjunto dos números irracionais por exemplo, é representado pelo aqui, ó, IR, por exemplo. É um símbolo que a gente utiliza para representar todos os conjuntos dos números irracionais. Dentro desse conjunto tem vários números também. Um exemplo, ó, quanto que é a raiz quadrada de 9, por exemplo? A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, me dá uma resposta inteira. Agora, por exemplo, um exemplo aqui, ó, a raiz quadrada de 2. Não é um número exato. Se você usar a calculadora, por exemplo, para definir ela vai ser um número infinito também. Tirando a calculadora lá, raiz quadrada de 2, quanto é? Igual a... Então você vai ter uma resposta infinita. Aí essa resposta infinita vai ter dízima? Não, não vai ter dízima. Então o número irracional ele é representado por um número infinito também, só que não é composto de períodos. Não tem um período onde indica que ali apresenta uma dízima periódica, ok? Beleza, então.
Letra F. Quais são as frações que formam dízima periódica? Uma pergunta desnecessária, né? Estão todas as frações aqui acima, né? É só observar a tabela e registrar as frações que formam dízimas periódicas. Mas um detalhe importante comentar sobre isso. As frações que geraram dízimas periódicas são frações com denominador 3, frações com denominador 9, frações com denominador 11. Certo? Observe isso aí. Mais à frente, durante as aulas, vocês vão ter um detalhe acima dessa situação aqui, viu? Acredito que vocês vamos trabalhar em cima disso aqui, o porquê disso, tá bem? Então, frações com denominador 3, 9 e 11 geraram as dízimas periódicas. Isso vai acontecer sempre? Em algumas vezes, essas frações com denominador 3, 9 e 11, você terá não uma dízima, vai ter um número inteiro como resposta. Nas outras vezes, ela vai te apresentar sempre dízima periódica. Então, está aqui uma situação. Nós vamos trabalhar mais à frente em cima disso. Letra G. Quais são as frações que formam dízimas não periódicas? Nesse caso aqui, nós não temos nenhuma fração que gerou uma dízima periódica, não gerou uma dízima periódica, certo? Não apresentou nenhuma situação disso. Ou as nossas frações tiveram como resposta números decimais exatos ou dízimas periódicas, né? Em nenhum momento ocorreu isso. A questão número 3. A fração 6/11 representa uma dízima periódica. Aí, pois, 6 dividido por 11 é 0,54, 54, 54. É essa situação na tabela aqui em cima. Onde 54 é o período, o número que repete. Podemos escrever essa dízima periódica destacando-se o período com uma barra superior assim. 0,54 com um tracinho em cima de 54. Aí ele pede oitavo ano. Então, escreva todas as dízimas periódicas citadas no item 1, né, dessa atividade nesse formato. Basta que a gente coloque todos os números decimais que estão aqui em cima, que geraram dízima periódica, não repetindo os números da dízima, mas apenas colocando um tracinho no algarismo que está representando a dízima, que é o período, o número que repete. Então, aqui, por exemplo, 1,6666 infinitos, né, infinitas casas, dízima. Não vou colocar isso tudo, vou colocar apenas menos 1,6 com um tracinho em cima do 6. E assim foi colocado em todos os números que geraram dízima periódica, certo? Um tracinho em cima do algarismo que representa o período da dízima. Tá bem? Aí vem a questão número 4, que fala o seguinte: pede, cite uma situação do seu dia a dia, utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Aí, gente, ó, o que a tabela... Isso é uma resposta pessoal, tá? Mas o que a tabela da atividade 1 propõe para a gente? Propôs várias divisões, frações que geraram divisões, e nós temos que observamos, né, trabalhamos bastante com os seus resultados. Se deram inteiros, se deram decimais exatos, se deram dízimas periódicas, né? Então, quer dizer, levou a gente a efetuar um cálculo de uma divisão. Eu vou só dar um exemplo aqui. De repente, que eu tinha 6 balas, distribuí para 3 pessoas. É uma situação. Qual que é o resultado obtido? Quantas balas cada pessoa ganhou? Cada pessoa ganhou 2 balas. Então, você pode estar montando, né, elaborando uma perguntinha, uma atividade, uma situação, né, referente a esses valores. Eu citei uma aqui, mas nós temos infinitas. É uma resposta pessoal. Ok, galera? Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.